Então, hoje nós temos a presença aqui para essa palestra, para essa fala, do Leonardo Araújo. Ele é psiquiatra pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestre em saúde pública e epidemiologia pela Fiocruz, foi diretor do Instituto Nise da Silveira e superintendente de saúde mental do município do Rio de Janeiro. Atualmente, técnico pericial do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. E hoje o Leonardo se dispôs aqui para falar para a gente um pouco qual é a visão dele do futuro aí da medicina, da psiquiatria, tanto nas redes aqui, particulares, quanto na própria rede pública. E depois, ao final da fala do Leonardo, a gente vai abrir para perguntas, para dúvidas, tá? Então, agora é com você, Leonardo, passa a bola. Obrigado, Stephanie. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui, né? Queria já colocar quão é bacana ter esse espaço de poder discutir com vocês essas questões que eu considero muito relevantes nesse momento que a gente está vivendo. O Stefano falou um pouco do meu percurso, eu queria só acrescentar mais alguns detalhes, porque tem um sentido, né? Assim, o que eu vou falar passa um pouco pelo meu percurso, né? Eu sou formado, né, em psiquiatria pela FRJ há exatos 20 anos, né? E ao longo desses 20 anos eu passei, eu costumo sempre dizer, quando eu faço apresentações sobre a temática que envolvem a reforma psiquiátrica, que eu passei por um processo de desinstitucionalização pessoal, né? Assim, eu fui formado numa grande instituição hospitalar, convencional, clássica, e meu primeiro emprego como psiquiatra foi trabalhar num CAPS, que é um centro de atenção psicossocial, na Ilha do Governador, que é um bairro na zona norte do Rio de Janeiro, bairro onde eu nasci, onde eu fui criado, inclusive, e como ideal meu de trabalhar no meu território, eu fui lá como psiquiatra trabalhar, e isso mudou minha vida, né? Assim, de uma forma irremediável, eu iniciei ali meu processo de desinstitucionalização, entre aspas. Depois, nesse mesmo serviço, eu atuei como coordenador técnico, que é como se fosse um diretor clínico, na época ainda não existiam essas funções, e depois eu comecei minha carreira de gestor, né, que eu fui diretor de alguns hospitais no Rio de Janeiro. Certamente a experiência que mais me marcou foi a direção do Instituto Nise da Silveira, mas eu fui diretor do Jurandir Manfredini, diretor médico de alguns hospitais, até que eu assumi a função de superintendência de saúde mental, que é o coordenador de saúde mental no Rio de Janeiro, né, do município do Rio. Isso foi em 2012 até 2014, quando eu fui convidado para atuar no Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro como assessor nas questões que envolvem fiscalizações de políticas públicas de saúde mental e como técnico pericial psiquiatra. Ao longo desse tempo, eu fui construindo e amadurecendo esse olhar, que é o que eu vou tentar transmitir para vocês aqui nesses 30, 40 minutos, e abrir para uma discussão, né? Assim, isso eu sempre gosto de enfatizar, porque há um tempo, né, de construção, de amadurecimento, para até se entender a necessidade de se intervir num processo de cuidado, né? Quando a gente fala de saúde pública, isso está dado. Quando a Stephanie fala do futuro, a saúde pública a gente já vive esse futuro, né? Claro, com limite, com deficiências, com problemas, né? Mas a gente já vive esse futuro, né? E quando a gente fala do setor privado, a gente vive o passado, né? Então, é um pouco disso que eu vou tentar aqui trazer nessa discussão. Eu vou abrir aqui a apresentação. Não sei se já está aparecendo para vocês. Das primeiras questões que eu tive dificuldade de pensar era como é que eu iria nomear essa apresentação, né? Assim, como é que eu chamaria, né, considerando a enormidade de assuntos que a gente pode debater. Pensando que talvez seja o mais relevante do que eu posso dizer como psiquiatra, inclusive, né, que é esse processo de psiquiatrização digital que, de alguma forma, a gente tem experimentado. E aí, como subtítulo, né, dois conceitos importantes do processo de reforma psiquiátrica, que é a subjetivação e a desmedicalização da demanda, como isso pode se dar, né, num universo onde o atendimento remoto tem crescido substancialmente.
Eu vou fazer um percurso ao longo dessa apresentação com vocês, falando rapidamente de reforma psiquiátrica, não tem como não falar, né? Assim, certamente os movimentos inseridos, de alguma forma, na reforma sanitária mais relevantes do nosso processo democrático. Vou trazer um caso, eu acho legal, um estudo de caso, claro, sempre fazendo aí um paralelo com o que é o projeto terapêutico singular, né? E fazendo essa comparação, né, do que é o cuidado na rede pública, o que é o cuidado público com o que é o cuidado privado. Dentro do cuidado público, discutindo algumas questões que envolvem o que a gente nomeia rede de saúde mental, que para a gente é chamado rede de atenção psicossocial, que a gente chama constantemente de RAPS, né? E, por fim, falar algumas questões que envolvem redução de danos. A redução de danos tem uma importância, ela tem uma questão fundamental do ponto de vista ético e que eu achei relevante trazer essa discussão. Não é uma apresentação sobre questões que envolvem política de álcool e drogas, o tratamento para usuários de álcool e drogas, mas também passa por aí, sem dúvida, isso não é dissociado da saúde mental, muito pelo contrário, e também é um recorte, é um campo onde o setor privado tem uma forma de lidar extremamente iatrogênica. Vocês vão ouvir falando algumas vezes isso, iatrogênica, iatrogenia, né? O que é isso, né? É uma ação que produz um mal, né? Então, uma ação médica, ela não pode ser iatrogênica, né? Ela pode ser várias coisas, mas ela não pode ser iatrogênica. E a assistência privada no universo de usuários de álcool e drogas, muitas vezes ela é iatrogênica. E aí eu trouxe um paralelo público e ético disso, que é a ideia de redução de danos. E concluindo, eu, claro, vou dar uma pincelada em relação a esses desafios modernos, esse futuro que a Stephanie me desafiou a falar. Reforma psiquiátrica. Na reforma psiquiátrica, a gente poderia passar dias falando disso, mas o que é importante aqui, né? Assim, a gente tem marcos legais fundamentais do processo de reforma psiquiátrica, né? Assim, a gente tem uma lei, né? Assim, muitas pessoas não sabem disso, mas a gente tem uma lei, né, que já existe há 20 anos, que é a Lei da Reforma Psiquiátrica, a Lei Federal 10.216. Né? Ela é justamente de 2001, né? Ela é um divisor de águas. Claro que antes de 2001 já existe uma série de ações, de normativas estaduais, de experiências bem-sucedidas em relação à transformação do processo de cuidado de pessoas com transtornos mentais. Mas a lei federal, ela de fato é um divisor de águas. A partir da lei federal, a gente começa a ter um processo de ampliação de fato de um modelo assistencial que seja mais baseado no sujeito. Essa talvez seja a definição mais importante. Existe uma série de outras questões, uma série de outros aspectos, mas de fato é um cuidado baseado no indivíduo. 10 anos depois, a gente tem certamente a normativa mais importante de consolidação dessa lei, que é a portaria do Ministério da Saúde 3.088, que é a famosa portaria da Rede de Atenção Psicossocial. A Lei 10.216, ela visa justamente redirecionar esse modelo assistencial em saúde mental, e a portaria da RAPS, 10 anos depois, ela institui uma rede de cuidados que vai tentar dar conta desse grande salto qualitativo desafiador que é esse processo de transformação. Até então, a gente tinha majoritariamente serviços de saúde que tinham um caráter total, né? Fossem grandes manicômios, grandes hospitais psiquiátricos ou grandes ambulatórios. Isso na rede pública de saúde e na rede privada também. Tá? O que a gente vai ver hoje é que a rede pública ela dá esse salto, a rede privada nem tanto. Tá? Mas, em linhas gerais, quando a gente fala de reforma psiquiátrica, a gente tem que sempre citar esses dois marcos legais. Isso vai se personificar, e nessa apresentação eu vou enfatizar esses três aspectos. O projeto terapêutico singular, a rede de atenção psicossocial propriamente, né, que é a rede de saúde mental, e eticamente, volto a dizer, é fundamental falar como ética de cuidado, a redução de danos. Antes de entrar nesses três aspectos, como eu disse, eu acho importante que a gente faça um estudo de caso. Claro, é um caso, por mais emblemático que seja, tem um componente, um caso real, tá? Mas é uma criação de um caso que eu elaborei a partir de informações verdadeiras. E interessante para a gente exemplificar como é que é a forma de pensar, do ponto de vista clínico, de um jeito bem simples, esse processo de transformação. Um estudo de caso que eu vou apresentar no formato médico convencional.
médicos apresentam casos através de anamneses, né? É um estudo que detalha, é um relatório, né, simples que relata algumas coisas, um questionário que aponta algumas coisas, algumas informações médicas desses sujeitos. Então, esse caso clínico começa por uma identificação, né? EF, 44 anos, negra, ensino fundamental incompleto. História da doença atual. Desde os 14 anos, a história da doença atual é um item da anamnese médica, tá? Em que se fala de informações que são relevantes para o adoecimento atual desse sujeito. Em saúde mental, em psiquiatria, isso passa por contar alguns aspectos da vida dele. Quando é, por exemplo, uma especialidade como cardiologia ou gastroenterologia, são informações específicas do adoecimento mais clínico, né? Mas a psiquiatria, ela de alguma forma, ela tenta seguir esse viés médico, e aí não é à toa que ela é considerada, né, uma especialidade à parte, né? Porque isso nunca dá certo, isso não fecha, né? Mas é isso, na história da doença atual, a gente tem um relato, no caso da saúde mental, da psiquiatria especificamente, do que aconteceu na vida da pessoa relativamente recente e que teve relação com o adoecimento dela atual, né? Então, no caso de EF, né, desde os 14 anos, começou a fazer uso de maconha e bebidas alcoólicas. Aos 26 anos, por ocasião de seu primeiro casamento, passou a fazer uso de ópio e um ano depois de heroína em quantidades crescentes. Quando seu corpo já se encontrava inteiramente perfurado por agulhas, passou a injetar a droga em sua própria vagina. Há 6 meses, recebeu o diagnóstico de cirrose hepática, parando de beber por pouco tempo, mas logo voltando a beber pesadamente. Perdeu aproximadamente 10 quilos no último mês, sendo internado no hospital geral por, entre aspas, complicações cardíacas. Cirrose hepática também, entre aspas. Isso é importante porque, de fato, ele não está se fazendo nenhum diagnóstico, né? Assim, essas informações médicas que aparecem no relato, às vezes o paciente diz, mas não necessariamente ele teve cirrose, mas é por isso que é importante que isso esteja entre aspas. História pessoal, aí no caso da clínica como um todo, clínica geral, clínica médica, as especialidades, essa história pessoal sempre é minimizada, nunca se entra muitas informações aqui. Na psiquiatria já não, se explora bastante esse item da anamnese. Aqui eu trouxe uma história pessoal pequena, só para poder contextualizar esse caso. Filha de pais adolescentes, seu pai tinha 15 anos de idade e sua mãe 13, quando nasceu. Seu pai abandonou a família quando ainda era bebê, e sua mãe cedo começou a se prostituir. Foi criada inicialmente pela avó, bisavó e tia, sendo que apanhava diariamente da avó e da tia, numa parte das vezes sem motivo, segundo ela. Segundo apenas a bisavó cuidava dela. A bisavó teve 16 filhos, todos nasceram mortos, com exceção do avô de Por recomendação médica, sua bisavó deveria se manter sentada, visto que se deitasse morreria. Após 10 anos, decidiu que se deitaria e pediu à bisneta que a acompanhasse. Acatou seu desejo e quando acordou, sua bisavó estava morta. Foi violentada sexualmente por um vizinho aos 10 anos de idade e internada numa casa de correção religiosa para meninas vítimas de abuso. Saiu aos 12 anos, quando passou a trabalhar lavando o chão de prostíbulos. E aos 14, já morando com a mãe, passou a se prostituir por centavos. Quando recusou atender um cliente mais violento, foi denunciada e presa por prostituição. Foi presa mais 7 vezes, seja por prostituição ou por uso de drogas, e encontra-se presa no momento, vigiada por 2 policiais no hospital, por terem sido encontrados resquícios de heroína em seu nariz. História pessoal ainda casou-se 4 vezes, todos relacionamentos caracterizados por históricos de conflitos e agressões, seus pais são falecidos, não possui filhos e não recebeu visitas durante a internação atual. Súmula psicopatológica. O que é a súmula psicopatológica? Eu acho que eu sumi. Estou vendo aqui que eu acho que não está aparecendo mais no vídeo. Não sei, Stephanie, se eu... O que Porque você para mim... precisa, Leonardo? Não, porque eu desapareci. Eu estava aparecendo aqui, eu desapareci, não tem problema. Eu vou tocando aqui. Porque meu vídeo sumiu. Você clicou em Não, desligar o vídeo? Stop não, vídeo embaixo? não. Eu só esbarrei no cabo do meu computador. Eu acho que aí fez Ah, meu Deus. desaparecer. Pode ser que seja, mas a gente está ouvindo. Estão vindo, né? Tá, Tá. perfeito. Então, vou seguir em frente. Tá. Súmula psicopatológica.
O que é a súmula psicopatológica? Todo paciente que é avaliado por um psiquiatra, ele é examinado por esse psiquiatra e que faz uma série de questionamentos. Isso é o que forma o que se chama exame psíquico. Tá? O exame psíquico de um psiquiatra, ele descreve essas perguntas e essas respostas de uma forma literal, inclusive, e, a partir desses questionamentos, ele vai fazendo uma descrição das apresentações fenomenológicas desse sujeito. E aí, a psicopatologia, que é uma referência importante, uma referencial importante para os psiquiatras, define alterações para algumas das funções psíquicas. E aí isso é escrito nessa anamnese. Tá? Então, essa súmula psicopatológica, que é o que é uma forma resumida dessas manifestações fenomenológicas, é o que apresenta aqui. Ela apresentava-se vigil, ou seja, ela estava acordada, aparência descuidada, cooperativa, ela cooperava com a entrevista, suspicaz, quer dizer que ela estava desconfiada, humor deprimido, afeto congruente com o humor, quer dizer o quê? Que a expressão afetiva dela era congruente com o humor deprimido dela. Ideias de menos-valia, né, também congruente com o humor deprimido. Hipopragmatismo, uma desorganização em relação a questões que envolvam alguma necessidade de organização, de execução. Um déficit leve de memória, né, ela estava esquecida, não apresentava alterações senso-perceptivas, não tinha alucinações, né, e a consciência mórbida limitada, ela não tinha um insight muito grande para o que estava acontecendo com ela. Então, esse é um exemplo de uma súmula psicopatológica, uma anamnese médica. Exame físico. O exame físico muito simples, só para descrever um pouco como é que ela estava, hipocorada, ou seja, ela estava tipo, né, pálida, uma cruz em 4 quer dizer que é uma palidez pequena, normoidratada, quer dizer que ela estava com hidratação normal, ictérica, 2 cruzes em 4 quer dizer que ela estava com a pele amarelada, bem amarelada, taquidispneica, quer dizer que ela estava com falta de ar e com a respiração acelerada, edema de membros inferiores. Isso quer dizer que ela estava com as pernas inchadas. Tá? Com cacifo é um inchaço que se aperta e o dedo fica marcado depois que se tira. E ela estava algemada no leito. Tá? Uma situação, né, certamente muito difícil e com direitos em relação a questões de preservação de direitos muito limítrofe. Concluindo, hipóteses diagnósticas, os psiquiatras fazem isso, né? Eles fazem hipóteses diagnósticas. E existe um referencial para isso, que são classificações psiquiátricas. Aqui eu trouxe a classificação internacional de doenças, a 10ª edição, que é a CID-10, né? E 3 códigos que tentam descrever o que está acontecendo com ela. F19.2, transtornos mentais e comportamentais devido ao uso de múltiplas substâncias, múltiplas drogas, e ao uso de outras substâncias psicoativas, e síndrome de dependência. F32.2, episódio depressivo grave sem sintomas psicóticos. F60.3, transtorno de personalidade com instabilidade emocional, famoso transtorno de personalidade borderline. Essa é uma classificação psiquiátrica convencional, muito utilizada, né? Assim, a quantidade de pacientes que recebem esse diagnóstico é enorme, e isso não diz muita coisa desse sujeito, né? Então, é o que a gente vai discutir aqui. Como é que aí evolui? Após completar 30 dias internada, evoluiu para óbito por insuficiência de múltiplos órgãos. Voltando um pouco para a nossa discussão de hoje, o que a política de saúde mental tenta reverter? Né? Uma compreensão mais ampliada desse sujeito. Né? É entender que, por exemplo, as questões que envolvem o uso de álcool e drogas, elas devem ser compreendidas a partir de um tripé que passa, sim, pelo indivíduo, sem dúvida, passa, sim, pela substância. Infelizmente, muito comumente, né, os serviços privados que lidam com pessoas com questões de álcool e drogas pensam somente na substância, e a nossa sociedade, às vezes, replica isso, e passa pelo contexto social, político e econômico desse sujeito. Faz toda a diferença se esse sujeito mora, por exemplo, né, em Copenhague, ou se ele mora no Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro. Faz muita diferença se ele estuda numa escola na Finlândia ou se ele sequer consegue estudar numa escola no Complexo da Maré, no Rio de Janeiro. Faz diferença, né, as condições socioeconômicas. Determinantes sociais de saúde são fundamentais. Esse sujeito na Cracolândia, ele não é enxergado muitas vezes. Tá? Então, compreensão a partir desse tripé, indivíduo, substância e, especialmente, o contexto social, político e econômico, são centrais
nessa transição da política de saúde mental. E aí, claro, especificamente na questão de álcool e drogas, eu trouxe a questão de álcool e drogas porque o caso clínico é um caso que a questão de álcool e drogas aparece com muita força. Voltando para o nosso percurso, desculpem, antes de chegar a esse percurso, só 2 exemplos de tratamento, né? A gente tem aqui, do lado esquerdo, um serviço de atenção à saúde mental territorial, dentro do que é preconizado pela reforma psiquiátrica, que é um centro de atenção psicossocial, e do lado direito, uma clínica de tratamento para usuários de álcool e drogas, tá? Com indivíduo isolado, segregado, com exclusão e marcante e certamente com seus direitos não preservados. Mas voltando ao nosso percurso, né, eu abri um caso para a gente poder ter um referencial de discussão. Eu acho que fica um pouco mais fácil para a gente poder discutir e entender esse processo de transição de modelo de cuidado, né? E ele é personificado, certamente, num projeto terapêutico singular. O projeto terapêutico singular, ele é o eixo central da Política Nacional de Saúde Mental. Tá? A política prevê esse referencial, né? Como está aqui a portaria 3088, isso está explícito que ele é esse eixo central. O projeto terapêutico singular tem alguns norteadores, tá? Ele é fundamentalmente centrado no indivíduo, tá? Esse é o principal norteador do projeto terapêutico singular. Ele considera sempre o contexto e as necessidades desse usuário, o usuário aqui no sentido amplo, tá? Assim, o usuário do SUS, né? Então, ele sempre vai ser levado em consideração o contexto desse indivíduo. Se trabalha com a perspectiva de parceria entre equipe e usuário, uma construção coletiva, né? É uma construção que envolve uma contratualidade. Esse projeto terapêutico, ele é flexível, né? Ele não é um projeto burocrático, não é uma receita que não é sensível ao dinamismo da vida. Ele é flexível de acordo com as mudanças de cada momento da vida desse indivíduo. Ele é reavaliado periodicamente através dessa parceria entre essa equipe e esse usuário. Ele sempre visa articular os recursos do território, nessas ações que são executadas. A perspectiva de cuidado territorial é fundamental no processo de reforma psiquiátrica. A gente não tem como pensar o cuidado qualificado em saúde mental, né, em serviços de referência que não tenham essa marca territorial, né, que era uma realidade que a gente experimentava, né, constantemente nos serviços de saúde mental no passado e que a gente não experimenta nos serviços privados hoje em dia. Pessoas que se deslocam de uma cidade para outra para ser atendido por um profissional, né, que supostamente é um especialista em relação a alguma estratégia de cuidado ou para alguma clínica especializada, né? O projeto terapêutico singular, ele prevê sempre essa articulação desses recursos territoriais. Uma construção compartilhada, com definição de metas, com duração previamente acordada. A contratualidade, como disse anteriormente, né? Não é um projeto prescritivo. O usuário chega num consultório e ele recebe uma ficha com o que ele vai fazer nas próximas semanas. Não, existe um acordo. Né? Isso é fundamental para a sustentação desse cuidado, né? Isso é fundamental para favorecer a adesão ao cuidado. A gente sabe que a adesão ao cuidado em saúde mental, seja psiquiatria ou qualquer outro, né, ramo, digamos assim, dentro de saúde mental, lato sensu, a adesão costuma ser baixa, né? As pessoas começam o tratamento, interrompem, e álcool e drogas, questões de álcool e drogas mais ainda. Então, a contratualidade é fundamental. Momentos importantes em relação à construção do PTS, definição das hipóteses diagnósticas, e aqui hipóteses diagnósticas não são aquelas hipóteses diagnósticas que eu descrevi anteriormente em relação à anamnese médica. Eu estou falando de diagnósticos lato sensu, né? Diagnósticos mais aprofundados. Práticas de aproximação, fundamental que se trabalhe com a ideia de vínculo, né, de se aproximar e favorecer esse vínculo com esses sujeitos, para que eles possam, sim, né, serem cativados para entrar em tratamento, e não trabalhar com a perspectiva de somente pensar nos problemas, mas também nas potencialidades desse indivíduo. Definição de metas é importante, a gente insiste nisso, não é possível pensar num projeto de cuidado em que isso não trabalhe com uma ideia de curto, médio e longo prazo, que vão ser negociados com esse usuário, tá? E pelo membro da equipe que vai ter justamente o maior vínculo com esse indivíduo. Essa perspectiva de enfatizar o vínculo é fundamental.
Outro momento importante da construção do PTS é a definição do profissional de referência, divisão de responsabilidade que a gente está falando aqui, né? Isso é fundamental para reverter, inclusive, uma cultura médico-centrada que a gente tem nos serviços de saúde mental. Muito comumente, né, existe essa cultura na nossa sociedade que as pessoas procuram o psiquiatra para falar, né? E isso tem que estar na agenda cotidiana dos serviços de saúde mental, essa reversão. Os serviços de saúde mental da rede pública de saúde trabalham com essa perspectiva de que existe um profissional de referência que é quem vai articular e acompanhar o processo de cuidado desse sujeito. Para além de algo que envolve encontros regulares, consultas, que aí sim isso tem uma proposta específica, esse profissional de referência trabalha com perspectiva de gerência de caso, tá? De manejo de caso. E nos casos graves, isso faz muita diferença, né? Esse indivíduo poder ativamente ser procurado, ser, volto a dizer, cativado para entrar em tratamento. E aí, essa definição do profissional de referência não vai anular necessariamente a necessidade de se definir responsáveis por todas as outras ações. Isso é outro aspecto fundamental. Uma coisa é o profissional de referência, outra questão são os profissionais envolvidos no cuidado com aquele sujeito. Esse usuário, ele pode ter consultas psiquiátricas, ele pode estar na psicoterapia, ele pode fazer algumas atividades em grupo, e ele vai ter um profissional de referência que vai ser o responsável por, inclusive, pensar a integração desses cuidados todos que envolvem o projeto terapêutico dele. Outro aspecto importante é desfazer um viés imediatista. Muito comumente, em saúde mental, a gente tem essa marca do preciso de uma resposta agora, preciso de uma internação, né? Essa é das perguntas mais, talvez a pergunta mais comum que eu tenho escutado quando eu era gestor. Praticamente todo dia me ligavam perguntando o que se fazia para ser internado, ou para internar um filho, internar um parente. Não ter uma resposta imediata e construir essa resposta a médio e longo prazo, certamente é muito melhor. Mas isso nem sempre é possível, nem sempre é fácil, tá? Mas é importante que a rede de saúde ela se estruture para que esse viés imediatista seja desfeito e que essa resposta que venha gradativamente a partir dessa construção, com todos esses referenciais, possa se dar. Além disso, outro aspecto importante em relação à construção do projeto terapêutico são as reuniões de equipe, tá? E a supervisão clínico-institucional. Não dá para pensar o trabalho em equipe, não dá para pensar o trabalho tão integrado com tantos atores sem que haja um espaço de troca e sem que haja esse olhar da supervisão clínico-institucional que, sabidamente, vários estudos apontam isso, qualifica substancialmente os serviços de saúde mental quando está presente. Voltando para o nosso percurso, o projeto terapêutico singular é, digamos, o que há de mais central nesse grande processo de transição que a política de saúde mental ela sustenta, ela preconiza, né? Mas é um grande desafio. Como dar conta disso? Como fazer isso? Como garantir um cuidado totalmente individualizado para todos, né? É muito mais fácil pensar em serviços totais, pensar em serviços, por exemplo, a partir de diagnósticos. Muitos consideram isso o que há de mais avançado, né? Serviços específicos para transtorno bipolar, por exemplo, serviços específicos para transtornos alimentares, serviços específicos para TOC, né? Alguns consideram isso o que há de melhor no mundo. Inclusive, existe uma psiquiatria americana que sustenta muito comumente, que reforça muito comumente essa estratégia de cuidar. Muito desafiador é pensar, na verdade, um cuidado que seja totalmente individual, em que não haja uma receita de bolo, um protocolo, né? Como garantir isso numa rede pública de saúde? Daí se pensou uma rede de cuidados, a rede de atenção psicossocial, a famosa RAPS, né? Talvez você já tenha escutado. Quem trabalha na saúde mental ouve falar de RAPS todos os dias, né? Como eu falei anteriormente, ela foi estabelecida na portaria 3088, em 2011, 10 anos depois da lei da reforma psiquiátrica. Essa rede de atenção psicossocial justamente permite que esse modelo em transição se dê de uma forma mais possível, sem gerar desassistência, com uma expansão gradativa de uma rede substitutiva territorial para uma rede em oposição, em substituição a uma rede hospitalar, saindo do hospital psiquiátrico total para uma rede de cuidados.
O ambulatório de psiquiatria convencional, aquele grande ambulatório, onde você chegava de madrugada para conseguir uma senha para ser atendido, é substituído pelo Centro de Atenção Psicossocial, pelas unidades básicas de saúde, pela saúde da família, né, através da estratégia de saúde da família e do núcleo de apoio à saúde da família. A emergência psiquiátrica convencional, que infelizmente até hoje não existe em alguns hospitais, é substituída pela emergência geral, dentro de um hospital geral, oferecendo um cuidado integral no momento de emergência de saúde mental. As enfermarias psiquiátricas, elas mudam, né, deixam de existir e passam a funcionar como leitos integrais de saúde mental dentro dos hospitais gerais. Os serviços de especialidades, eles deixam de existir e a gente começa a trabalhar com uma perspectiva de multidisciplinaridade. Não se trabalha mais com esperar o usuário, o paciente, chegar até o serviço, né? A demanda espontânea, que era o grande motor de cuidado dos serviços de saúde pública na década de 70 e 80. Passa a se trabalhar com a perspectiva de tomada de responsabilidade, né? Os serviços de saúde mental são responsáveis pela demanda total de saúde mental do território. Alguns vão se voltar para os casos graves, outros vão se voltar para os casos mais leves. Sai de uma ideia de serviços de referência, né, de buscar um grande hospital psiquiátrico, um grande instituto de psiquiatria numa capital, para uma ideia de territorialidade, né? O grande CTI da saúde mental é o território, né? Não existe isso de procurar um serviço de saúde mental em São Paulo, no Rio de Janeiro, que vai ser melhor do que na minha cidade no interior. O melhor local de tratamento é o território. Serviços menos médico-centrados para um cuidado que não é só integrado dentro da rede de saúde, é integrado com a rede que não é somente de saúde, a rede de educação, a rede de assistência social, de justiça, esporte e lazer, emprego, segurança, a rede intersetorial. Agora, a gente faz aqui um corte, vou abrir um parêntese rápido, para falar do universo privado. Universo privado, a gente tem algumas características que parecem muito ainda com o que a gente tinha na saúde mental na década de 70 e 80. A rede privada, né, na rede pública, a gente tinha ambulatórios de psiquiatria e emergências de psiquiatria nos grandes hospitais psiquiátricos, né, e na rede privada a gente tem consultórios médicos e clínicas psiquiátricas, que, na verdade, convivem com essa estrutura. Não é uma oposição, não é uma substituição. São apenas serviços equivalentes. Apenas um é público e o outro tem uma lógica privada. A gente, assim como nos serviços psiquiátricos, na psiquiatria da década de 70 e 80, com serviços de especialidade, na rede privada a gente extrapola isso ainda mais. A gente vai no especialismo. Então, os sujeitos procuram quem é o especialista em transtornos do sono, né? Qual é o sujeito, qual é o médico psiquiatra que é especialista em transtornos de déficit, atenção e hiperatividade. Então, existe uma valorização muito exagerada no especialismo num campo de cuidado onde, na verdade, o cuidado integral é muito mais importante do que alguém saber cuidar muito de um sintoma. A gente não só tem a demanda espontânea na rede pública, a rede pública trabalha somente com a demanda espontânea, a rede pública que eu digo aqui, psiquiátrica convencional da década de 70 e 80, que começa a mudar a partir da década de 90. E a rede privada, falando da rede privada hoje, né? A rede privada, a gente não tem só a demanda espontânea, a gente tem criação de demanda, né? A gente está falando de uma cultura que produz demanda, em que as pessoas procurem serviços de psiquiatria, especialmente de álcool e drogas em alguns momentos, né? E isso é alguma coisa muito crescente. A gente tem serviços de referência, sim, né, equivalentes, que são as clínicas especializadas, né? Clínica do sono, clínica de transtorno bipolar, clínica de transtornos alimentares. E a gente tem um cuidado que não é só médico-centrado, é hipermédico-centrado, né? Os médicos se sentem absolutamente confortáveis, onde eles não têm qualquer tipo de regramento, né? Onde eles podem atuar da forma que eles foram treinados para atuar, sem um cuidado horizontal. E aí, uma grande questão eu falei de rede privada, existe uma rede privada de saúde mental? Não existe nenhuma rede privada de saúde mental, né? A gente tem um conglomerado de consultórios e clínicas, né? Quando a gente fala em rede privada de saúde mental,
a partir já desse começo de discussão que a gente começou a fazer da rede de atenção psicossocial, é muito estranho falar de uma rede privada de saúde mental. A gente tem um conglomerado de profissionais que atuam em consultórios, e clínicas e hospitais e recebem esses clientes, entre aspas. E aí uma questão é como é que esses clientes procuram atendimento, né, em saúde mental no setor privado. O atendimento privado, ele muda muito pouco, tá? Ele mantém características muito parecidas, por exemplo, com a psiquiatria, como eu falei, da década de 70 e 80. Tá? Ele foi só revestido, né, de um arsenal tecnológico, né, mais estruturado recentemente. A gente tem hoje, por exemplo, né, uma série de recursos na internet, aplicativos, mas que, no fundo, não diferem tanto da fila tradicional do posto de saúde, da emergência. Tá? A diferença é que você tem um algoritmo, em que você tem um cuidado, uma hotelaria melhor. Né? Mas, no fundo, é uma gestão de fila muito equivocada, feita por um algoritmo, onde não sequer deveria haver fila. Tá? E os problemas estão ali, né? Os problemas continuam ali. A impessoalidade no cuidado, um tratamento padronizado demais, né? Uma medicalização excessiva, a ideia de cama elástica, né? O paciente não se fixa, né? Ele vai de um profissional para o outro, ele vai de uma emergência para outra. Então, os problemas centrais estão ali. Apenas ele está gourmetizado, mas os mesmos problemas estão presentes. Claro, né, que existe uma lógica, lato sensu de produção, né, e que se remete, sem dúvida, à uberização da economia. Né? E aí uma das grandes questões é se a gente está sofrendo um processo de uberização do cuidado em saúde mental, do cuidado em psiquiatria, modernamente. Claro que a pandemia, de alguma forma, acelera isso. Né? Assim, a gente tem um aprofundamento desse processo nesse 1 ano e meio, né, de pandemia. Só que, quando a pandemia bruscamente coloca todo mundo em casa, já existia uma série de referenciais médicos, tecnológicos, muito bem estabelecidos, que se adequaram muito bem a essa nova realidade, permitindo que houvesse uma expansão muito rápida e tranquila de um cuidado remoto muito médico. E aí a questão não é o algoritmo, né, mas o reducionismo que esse algoritmo representa. A gente está falando de algoritmos que justamente incidem sobre um dos elementos clínicos mais preciosos, que é o manejo da demanda. A gente está falando de demanda em saúde mental. Quem trabalha com saúde mental sabe que isso não é um momento qualquer. E a gente fala de aplicativos que gerenciam essa demanda. Um sujeito que, em um dado momento, se percebe um sofrimento e conclui que precisa de uma ajuda em saúde mental, ele vai recorrer a um aplicativo. E ele vai acessar um profissional, e ele não sabe nem muito bem como ele chega até esse profissional, mas vai chegar, né? Assim como ele consegue pedir comida pelo um aplicativo, ele consegue se relacionar para um aplicativo, ele consegue casar para um aplicativo, ele vai conseguir chegar no psiquiatra para um aplicativo. Mas esse processo muito fino, muito sofisticado, de manejo dessa demanda, se perde. E isso entra numa linha de produção. Isso é extremamente preocupante, ainda mais quando há esse casamento do que talvez haja de mais conservador na nossa sociedade, que é o referencial médico, nosológico, psiquiátrico, muito forte, muito consolidado, com algoritmos matemáticos. Os algoritmos matemáticos, eles adoram categorias nosológicas. E os manuais psiquiátricos, eles não têm mais nada além de produção de categorias diagnósticas. A psiquiatria ela é feita de categorias diagnósticas. Outras especialidades médicas não, fazem outras coisas. Né? Porque um cardiologista ele faz exames, um infectologista, a gente está aí vivendo a infectologia, né, todo dia por conta da Covid, a gente vê o quão complexo é o diagnóstico. Psiquiatra não, o psiquiatra fica só categorizando, porque é um diagnóstico, inclusive, que tem validade extremamente questionável. E isso casa muito bem com o algoritmo matemático, de fazer o paciente chegar, por exemplo, a um especialista num dado diagnóstico. Né? Isso é extremamente preocupante. E isso acontece, inclusive, de uma forma silenciosa, uma certa sombra dessa grande nuvem desses aplicativos. Outro problema importante é a medicalização. Medicalização excessiva que a gente pode sofrer, pode presenciar a partir daí. Essas manchetes não são manchetes de agora, são manchetes de antes da pandemia. Tá? A gente já sabe da grande epidemia que o Brasil vive de consumo
de benzodiazepínicos, Rivotril, que é o clonazepam, bromazepam, alprazolam, é uma grande epidemia. E a gente sabe a responsabilidade dos clínicos e dos psiquiatras por essa epidemia. Esse processo de medicalização excessiva, nesse universo remoto, nessa nuvem da internet, isso pode ser potencializado de uma forma inigualável. A gente está falando de uma relação direta de pacientes com médicos, numa quantidade que a gente não experimentou antes. Um paciente ele pode procurar o médico somente para ter essa receita. E isso a gente sabe como iatrogênico é. Estou falando aqui novamente, iatrogenia. Emergência psiquiátrica convencional, no passado, muito comumente eram pessoas pedindo receitas. Só que uma série de estratégias foram pensadas e implementadas para reverter isso. Quando você tem um paciente que tem um Tinder de médicos na mão, ele vai achar alguém para conseguir a receita dele de calmante. Isso é medicalizante, isso não tem qualquer regramento, né? A gente está falando de um problema de saúde pública, tá? Que talvez a gente não esteja dando a devida importância. A gente tem certamente uma ausência de subjetivação, né? A gente está falando de uma ausência dessa estratégia que eu coloquei no subtítulo, inclusive, de subjetivar a demanda, de desmedicalizar. Isso vai dar erro, isso vai dar problema, isso vai dar tela azul, né, usando um referencial tecnológico, né? E como é que a gente reverte isso? É possível a gente reverter isso? A gente tem que voltar no SUS, tá? A gente tem que voltar e se inspirar no SUS para pensar minimamente nessa reversão. Voltar lá para aquele modelo de transição, né, onde eu falei da transição do hospital psiquiátrico total para uma rede de cuidados. A gente tem que enxergar essa rede de cuidados. Ela tem nome, né? É rede de atenção psicossocial, formada por uma série de pontos de atenção, uma rede muito estruturada, com serviços que se complementam, com níveis de complexidade distintos, que formam esses pontos de atenção, que é o que a gente vê à direita, distribuído em alguns componentes. Tá? A gente tem componentes que envolvem a atenção básica, que são as clínicas da família, por exemplo, componentes que envolvem a atenção psicossocial, que são os centros de atenção psicossocial, urgência e emergência, que vai desde o SAMU até as portas de entrada dos hospitais gerais, além de outros pontos de atenção. O que é importante nessa rede de atenção psicossocial, que são vários pontos de atenção, mas 2 pontos de atenção são responsáveis pelo ordenamento dessa rede. E esses pontos de atenção são justamente os serviços territoriais, o Centro de Atenção Psicossocial e a Unidade Básica de Saúde. Esses 2 serviços, eles ordenam esse cuidado. O que isso quer dizer? Eles é que são os protagonistas na formulação do projeto terapêutico singular. Eles é que vão decidir, por exemplo, onde um paciente vai ser internado. Eles é que vão dizer se aquele paciente está em condições de alta ou não. Eles que vão dizer se esse paciente precisa ser tratado por um psiquiatra ou não. Não deveria ser um psiquiatra decidir uma pessoa ser tratada por um psiquiatra, porque psiquiatra sempre vai achar que a pessoa precisa ser tratada por um psiquiatra. Na verdade, o recomendado é que pessoas não psiquiátricas pensem isso. O médico da família, que é quem está na unidade básica de saúde, na atenção básica, é o responsável para avaliar se o indivíduo tem indicação de tratamento com psiquiatra ou não. Por quê? É sabido que o psiquiatra produz demanda, né? E a gente está falando aqui de qualificar a demanda e não produzir a demanda. Então, a rede de atenção psicossocial leva isso em consideração. Não é que não conte com os psiquiatras, eles estão lá e são importantíssimos nessa rede de cuidados, mas eles estão numa retaguarda, eles estão voltados para um cuidado de casos mais graves, em equipe sempre, nunca isolados, sempre numa perspectiva de reversão dessa psiquiatrização. Isso funciona? Funciona. Funciona. Vários municípios no Brasil têm redes de atenção psicossocial muito bem estruturadas. E a gente vive, claro, uma diversidade muito grande. Municípios que não têm uma cobertura plena. Daria para falar horas aqui sobre isso. A ideia não é essa. E aí eu fiquei pensando, cara, como é que eu vou botar em 1 minuto, 1 segundo, uma foto que encarne o que é a RAPS para vocês, né? Passei o dia pensando, pensei, cara, a foto do Loucura Suburbana, né? Quem não conhece tem que conhecer. É o bloco mais legal do Rio de Janeiro, é o Loucura Suburbana, no Engenho de Dentro, onde fica o Instituto Nísio da Silveira, um bloco que tem uma perspectiva de cuidado, de reinserção, integrado com o território, e eu acho que resume bem o que é essa rede de atenção psicossocial, que são essas pessoas, né? Quando vocês olham essa foto, vocês não fazem ideia quem é usuário, quem é profissional, não existe distinção. A ideia aqui não é discutir RAPS, a gente pode discutir RAPS um outro dia, mas é importante vocês, né, saberem que existe
a RAPS, por mais que haja retrocessos, por mais que recentemente tenhamos andado para trás significativamente em relação à consolidação dessa rede de atenção psicossocial. Vivemos um processo muito preocupante de retrocesso nesse momento. Voltando para o nosso caminho, nosso percurso, concluindo, não tem como não falar da ética do cuidado, especialmente quando a gente discute se existe ética no cuidado remoto em tempos de aplicativo, né? Quando a gente fala em ética de cuidado, nada encarna isso mais do que a política de redução de danos. A gente está falando de uma política extremamente questionada, sustentada por uma série de militantes, consolidada mundialmente, tá? Isso é importante enfatizar, em função da questão que envolve DST-AIDS, a política de redução de danos ela é preponderante em vários países do mundo, mas em alguns países mais conservadores não. E o que ela tem de tão importante? Assim, o conceito de redução de danos, ele tem sido consolidado como princípios da política de saúde mental. E ela é uma estratégia de saúde pública pautada no princípio da ética do cuidado, visando sempre diminuir as vulnerabilidades de risco social, individual e comunitário decorrentes do uso, abuso e dependência de drogas. E aí, o que é mais fascinante na política de redução de danos, que ela parte da premissa de que algumas pessoas não querem se tratar, mesmo que elas tenham indicação de se tratar. Algumas pessoas consomem algum tipo de droga e querem continuar usando, não querem interromper o uso. E isso não pode impedir o direito ao cuidado da saúde, conforme os princípios basilares do SUS, universalidade, integridade e equidade. A gente está falando aqui de tomada de responsabilidade, de se responsabilizar pela demanda. Isso é possível com um aplicativo? Isso é possível com um algoritmo? A gente está falando de cuidar de pessoas que sequer têm certeza que querem se cuidar. Está falando de uma ética extremamente preciosa da política de saúde mental. Concluindo, eu trouxe somente uma portaria, informações, que é uma portaria que descreve uma estratégia de redução de danos, com ações de informação, educação e aconselhamento. E, enfim, só para ilustrar mesmo, informações, essa portaria traz, por exemplo, ela lista, né, quais são essas estratégias, informações sobre os possíveis riscos e danos relacionados ao consumo de produtos, substâncias ou drogas que causam dependência, o desestímulo ao compartilhamento de instrumentos utilizados para consumo de produtos, substâncias ou drogas que causam dependência. Eu achei importante trazer isso, porque muitas vezes a gente fala de redução de danos, a gente entende que é cuidar mesmo de quem não quer se cuidar, quem não quer se tratar, mas muitas vezes na prática as pessoas não sabem como é que isso vai operar na questão do usuário de álcool e drogas. Essa portaria ela fala um pouco de como é possível. Orientação sobre prevenção e conduta em casos de intoxicação aguda. Prevenção das infecções pelo HIV, hepatite, endocardite e outras patologias de padrão de transmissão similar. Orientação para a prática do sexo seguro. Divulgação dos serviços públicos de interesse público nas áreas de assistência social e saúde. Informações sobre os possíveis riscos e danos relacionados ao consumo de produtos. Ela não passou para mim? Alguma coisa aconteceu? Agora foi. E, por fim, a sabida portaria coloca que as ações de redução de danos devem ser desenvolvidas em consonância com a promoção dos direitos humanos. Isso é fundamental. É difícil pensar em preservação de direitos humanos, garantia de direitos humanos, naquela realidade de exclusão que a gente viu daquele garoto internado numa clínica psiquiátrica, naquela foto. E aí, o que a gente tem que discutir é se há garantia possível de direitos humanos num universo tão fluido como o da internet, em relação ao sofrimento mental. Em todas as ações de redução de danos devem ser preservadas a identidade e a liberdade da decisão do usuário ou dependente ou pessoas tomadas como tais sobre qualquer procedimento relacionado à prevenção, diagnóstico ou tratamento. A liberdade do usuário é algo fundamental. E aí, é importante a gente também discutir o quanto acesso a uma infinidade de algoritmos e aplicativos e supostamente médicos, e escolher esses profissionais, o quanto disso é sinônimo de liberdade de decisão. Na verdade, essas pessoas podem estar numa relação onde que elas, sem perceber, automaticamente estão fazendo escolhas induzidas por algoritmos e que justamente essa garantia de direito não está sendo preservada. Voltando ao nosso estudo de caso EF,
que são as iniciais do nome dela, eu trouxe um exemplo muito pequeno. O projeto terapêutico angular é muito mais do que isso, infinitamente mais do que isso. Mas eu trouxe aqui uma possível conclusão de PTS. Tá? Assim, PTS vai ter uma série de outras informações, mas uma possível conclusão de um PTS. O gerenciamento do caso por CAPS-AD de referência. A CAPS-AD é o Centro de Atenção Psicossocial para usuários com questões de álcool e outras drogas, crack, álcool e outras drogas. Internação em leito de saúde mental em hospital geral, então o CAPS indicaria essa internação, porque ela está numa situação grave, tá? Então indicaria a internação, mas no hospital geral, porque ela tinha um quadro clínico associado. Avaliação do acolhimento, unidade de acolhimento de adultos, UAA. Isso é um serviço de atenção que é uma extensão dos CAPS, que justamente dá conta de uma necessidade de acolhimento um pouco mais prolongada para algumas pessoas, que pode chegar até 9 meses, e que, quando não é possível esse retorno para a realidade, né, familiar dela, preservando-se a territorialidade, porque essas UAs são o território desses sujeitos, e especialmente em situações de vulnerabilidade social extrema, essas unidades são muito importantes. Alta gerenciada pelo CAPS-AD, sempre gerenciada pelo CAPS-AD. Frequência intensiva inicial no CAPS-AD, ou seja, a EF vai quase todos os dias no CAPS-AD ser atendida. Inserção em atividade de geração de trabalho e renda, centro de convivência e cultura, o CAPS articula essa rede intersetorial e é fundamental nesse processo de recuperação. O cogerenciamento do caso pela pela equipe de saúde da família de referência. A gente fala de ordenamento da RAPS. O primeiro ponto de atenção é o Centro de Atenção Psicossocial. O segundo ponto de atenção é a Unidade Básica de Saúde. E é um caso com uma série de nuances clínicas. Então, discussão clínica do caso em equipe constante do CAPS com o NASF. NASF é o Núcleo de Apoio à Saúde da Família, é um dispositivo que se pensou para ampliar a capacidade resolutiva das equipes de saúde da família, onde você tem psiquiatras, psicólogos, que trabalham com uma lógica de matriciamento dessas equipes de saúde da família, permitindo que elas possam dar conta, por exemplo, de casos de saúde mental de uma complexidade maior. Busca ativa constante após a saída da unidade de acolhimento. Não adianta simplesmente ela ter alta e vida que segue. É um caso que precisa dessa busca ativa. F é a Billie Holiday. Tá? Assim, é uma história verdadeira. É a maior cantora de jazz de todos os tempos, talvez a das maiores cantoras de todos os tempos. A morte da Billie Holiday, ela provocou uma grande mudança nos Estados Unidos em relação às questões que envolviam o tratamento e o lidar com usuários de álcool e drogas. Ela morreu, de fato, naquelas condições, e aquela é a história dela. A política de redução de danos, ela é mais recente no Brasil, mas no mundo, alguns países já têm uma discussão de redução de danos de algum tempo. E os Estados Unidos, em alguns estados, isso se deu, e a morte dela foi certamente um dos potenciadores dessa discussão. Quando a gente fala de pensar em potencialidades, não dá para a gente não olhar para essa foto, né, assim, de um que se chama Cracolândia, né, de identificar os sujeitos, né, não pensar em cuidados massificantes. Isso vale para uma Cracolândia. Essa foto aqui poderia ser um monte de pessoas olhando para um celular, né? A gente está falando de uma lógica de cuidado baseada no sujeito e que se possa identificar as potencialidades do sujeito. Que seja uma Billie Holiday, que seja uma Cássia Eller, um Jimi Hendrix, Renato Russo, ou Amy Winehouse, ou Garrincha, ou mesmo Elis Regina. Todos esses poderiam, de alguma forma, acessando uma rede de cuidados baseado nas demandas individuais, voltado para um cuidado individualizado, sem nada que tivesse um caráter prescritivo, que não respeitasse os direitos individuais, talvez, somente talvez, os percursos dessas pessoas tivessem sido tocados e alguma coisa diferente pudesse ter acontecido. Terminando, a ideia é falar dos desafios modernos, né? Eu coloquei entre aspas que acho que não são desafios tão modernos assim, né? A gente está falando de um cuidado psiquiátrico privado que, como eu falei, ele se mantém mesmo há muito tempo. Não há nada muito diferente do que os psiquiatras do universo privado fazem hoje, do que faziam na década de 70 e 80 e em diante. O que mudou foi cuidado em saúde mental na rede pública. Sim, os hospitais psiquiátricos privados grandes deixaram de existir, viraram clínicas menores, com uma hotelaria melhor, mas a lógica de cuidado, ela segue sendo muito parecida. Não existe um cuidado integrado em rede. E aí eu trago mais questionamentos
né, do que propriamente algumas respostas. Eu acho que é uma discussão que está começando apenas, né? Especificamente em relação a essa questão do cuidado remoto, né? Como subjetivar e desmedicalizar essa demanda de saúde mental nesse universo? Como fazer frente a essa crescente uberização do cuidado privado e de saúde mental? Como sustentar um cuidado integral e multidisciplinar remotamente? Será que isso é possível? E existe a ética do cuidado em saúde mental no universo remoto privado? Essa é certamente a questão, para mim, talvez a mais preocupante. São perguntas. Concluo com esses questionamentos e abrindo para a gente discutir, porque, de fato, a gente está vivendo isso ainda de uma forma muito intensa, por mais que seja um problema antigo, eu acho que é uma realidade antiga que está sendo retrofitada de uma forma silenciosa e preocupante. É isso. Quero agradecer mais uma vez a Stephanie. Obrigado pela possibilidade de estar aqui discutindo isso com vocês. E vamos lá, vamos conversar. Queria ouvir. Agora acho que eu preciso parar a apresentação. Stop share. Só que você está sem câmera, Leonardo, vê se você consegue voltar. Realmente eu fiquei sem câmera. É uma coisa impressionante. Será que se eu sair e entrar de novo, minha câmera volta? Você olhou a câmera? Por que que não está funcionando? Você clicou, tá fechada? Ou Ah, foi voltou. agora voltou. Voltou. Legal, obrigada, Leonardo. Muito legal tuas palavras. Eu queria abrir primeiro para o pessoal, assim, quem quiser fazer algum comentário, quiser fazer alguma pergunta para o Leonardo.